Oi, gente, tudo bem? Setembro, aqui no Rio Grande do Sul, acabamos de passar pelo feriado do dia 20 e eu vim falar um pouquinho sobre a história da Guerra dos Farrapos, mas uma parte meio que invisibilizada da guerra. A Guerra dos Farrapos foi o maior conflito, a maior guerra civil do Brasil, né? Só por isso ela já merece um pouco de destaque na nossa história. Foi uma guerra movida por interesses de uma elite de estancieiros aqui do Sul, mas também foi uma guerra que discutia questões políticas, né? De um lado estavam os farrapos, que queriam sim a implantação de uma república, e de outro lado estava o Império Brasileiro, né? Que queria o domínio de todo o seu território. Só que quando a gente vai falar sobre a Guerra dos Farrapos, a gente sempre exalta toda essa questão, né, dessa disputa, dessa guerra, que de certa forma se tornou uma guerra separatista também, né, com esses interesses econômicos e políticos. Mas a gente também esquece de abordar o lado humano da guerra. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Principalmente quando se trata da participação feminina. Sim, as mulheres participaram da Guerra dos Farrapos. Na verdade, eu costumo dizer que as mulheres sempre estiveram lá em todos os eventos históricos, em todas as atividades históricas. Elas não são citadas nos livros de história, geralmente. Elas não são citadas pela historiografia oficial, porque existe sim um apagamento da figura feminina, né? Sempre se exaltam os grandes heróis. A gente tem, por exemplo, na Guerra dos Farrapos, a figura de uma mulher muito importante, que foi a Anita Garibaldi. A gente tem vasta documentação sobre ela, e isso é muito importante que a gente tenha mesmo, que a gente fale sobre a Anita, que foi uma mulher que lutou, sim, lutou na guerra. Inclusive, ela é reconhecida hoje como a heroína dos dois mundos, porque depois ela também foi lutar nas guerras de unificação da Itália. Então ela é conhecida como a heroína que lutou no Brasil, na América, né, e lutou também na Europa. Mas a gente tem bastante material sobre a Anita, não é sobre ela que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar realmente sobre as mulheres esquecidas e apagadas, sobre as mulheres que suportaram a guerra, que deram suporte, né, para que os homens continuassem sustentando essa guerra durante 10 longos anos. Né? Então imagina toda uma região parar para poder guerrear durante uma década. As mulheres, elas precisaram dar esse suporte, assim como em todas as guerras, né? A gente vê as mulheres dando suporte na Guerra do Paraguai, a gente vê as mulheres dando suporte na Primeira Guerra Mundial, a gente vê as mulheres dando suporte na Segunda Guerra. Então, em todos os confrontos, as mulheres estão ali dando o suporte necessário e são totalmente apagadas da história. Durante a Guerra dos Farrapos, a gente viu a figura das vivandeiras. Na verdade, esse nome vem ali na Guerra do Paraguai, né? Elas ficaram conhecidas como vivandeiras porque elas forneciam víveres, né? Elas conseguiam arrecadar comida, elas conseguiam bebida, né, para os soldados. E vendiam, às vezes, algumas coisas, então elas eram chamadas de vivandeiras. Mas aqui, na Guerra dos Farrapos, elas também ficaram conhecidas como chinocas, ou chinas, né, que eram as mulheres que acompanhavam os soldados. Algumas, inclusive, eram parentes dos soldados, até mães, que iam para a guerra para ajudá-los, né, para auxiliá-los, para dar o suporte necessário para os soldados. Algumas se uniam porque estavam ali, né, na pobreza também, né, sem qualquer vínculo familiar, sem uma perspectiva de futuro, então era melhor andar junto com o exército para ser protegida por ele, né. Então a gente tem um conjunto de mulheres que eram chamadas de chinocas ou chinas, que acompanhavam as tropas, né, e davam para eles o suporte que eles necessitavam. O que essas vivandeiras faziam? Elas, inclusive, eram encarregadas de ir ao campo de batalha, após uma batalha, para ver se encontravam ainda algum soldado agonizando, para tratar dos ferimentos dos soldados. Elas pegavam roupas dos soldados que já tinham morrido, pegavam objetos, elas enterravam os corpos dos soldados mortos. Então, assim, elas faziam todo um trabalho de ajuda necessária para essa tropa. Principalmente a questão do cuidado, né, de curar os feridos. Porque a gente sabe que os feridos numa batalha, eles acabam dando muito prejuízo, despendem muito tempo, né, prejuízo entre aspas, mas eu digo assim, tá ali no campo de batalha, né, tá correndo o risco de ser atacado, acaba necessitando cuidar dos feridos. Então essas mulheres, elas faziam esse trabalho, né, de cuidado, de todo cuidado com os feridos, de ajudá-los, né, nesse momento bem difícil. Elas eram suporte não só de físico, né, mas também suporte emocional para esses soldados. Então a figura das vivandeiras ou das chinocas foi de extrema importância, né, para os soldados farrapos, como elas foram em diversos outros momentos, em diversos outros conflitos. E é algo, assim, totalmente ignorado, né? Tipo, aquelas mulheres estavam ali acompanhando os homens, alguns eram seus parentes, outros não, mas elas estavam ali servindo eles, ajudando eles, dando suporte, enterrando mortos, vendendo objetos de valor que elas encontravam entre os soldados mortos, arrecadando comida, né? Então, assim, total ajuda, total necessidade elas estavam suprindo, né? E totalmente ignoradas pela história. Elas costuravam roupas, né? O que pode parecer para nós, assim, algo tão trivial, mas numa guerra era essencial, né? Ainda mais no Rio Grande do Sul, que faz frio, né? Então, assim, basicamente essas mulheres estavam ali costurando, remendando, ajeitando roupas, arrumando sapato, arrumando agasalho desses soldados. Elas foram totalmente indispensáveis.
O termo chinoca, né, então remetia a essa mulher, que geralmente vinha de uma origem humilde, era uma mestiça ou era uma indígena, que estava ali acompanhando os soldados e dando suporte, tanto emocional quanto, né, todo o suporte necessário para eles. E também temos a figura das estancieiras. As estancieiras eram as mulheres dos estancieiros, as filhas dos estancieiros, as irmãs dos estancieiros, as mães dos estancieiros, que ficaram nas estâncias, que eram as grandes fazendas, né? No Rio Grande do Sul, a gente tem o destaque para as charqueadas, as fazendas que produziam charque. Então, elas ficaram nas fazendas dando toda a manutenção necessária para que aquela propriedade continuasse fazendo seu trabalho, né? Junto com mulheres escravizadas que trabalhavam para elas, né? Que eram posse das estâncias, que ficaram dando todo o suporte, todo o sustento para que a propriedade continuasse funcionando, né? Cuidando principalmente da família, dos filhos que ficaram ali, né? Então, às vezes a gente ignora, a gente pensa que o homem foi para a guerra com toda a sua bravura, lutar e servir a uma causa, e as mulheres ficaram em casa descansando. Não, as mulheres ficaram em casa trabalhando, as mulheres ficaram em casa protegendo seus filhos, né? Durante um conflito. E a gente sabe, estatisticamente falando, que mulheres e crianças são alvos, né? Elas estão em extrema vulnerabilidade durante um conflito, principalmente na questão da violência sexual, onde elas geralmente são violadas, né, por inimigos ou por tropas inimigas que invadem a propriedade, ou até mesmo as vivandeiras, né, quando elas estão lá auxiliando os soldados, elas correm o risco de serem capturadas pelo exército inimigo e serem violentadas. Então, as mulheres, elas viram um alvo, né, da violência sexual durante um conflito, né? A gente sempre costuma dizer na sociologia que uma zona de guerra é uma zona de estupro, é uma zona de violência contra a mulher, porque elas se tornam um alvo extremamente vulnerável. Então essas estancieiras ficavam nas estâncias protegendo suas crianças, protegendo o seu território, a sua propriedade, e ignoradas na sua importância, né, de manter esse território, de manter ainda o trabalho que se fazia antes nas estâncias, né, dando um pouquinho de movimento à economia gaúcha durante aquele período. Então, geralmente as mulheres, se elas não estão no campo de batalha lutando como soldados, elas são ignoradas. Mas todo o suporte que elas estão dando para os soldados poderem estar lutando, né, a gente não enxerga, de certa forma, isso como importante. Mas se elas não tivessem dado esse suporte, os soldados não iam conseguir se manter na batalha. Eu, particularmente, como professora de história, eu acho e eu vejo as guerras sempre de um ponto negativo. A guerra, ela é sempre prejudicial, seja para quem ganha, seja para quem perde. Ela é prejudicial porque existem perdas de qualquer jeito. E as mulheres, muitas vezes, são jogadas no meio de um conflito que foi decidido por homens, né? Iniciado por homens, orquestrado por homens. Mas elas fazem o papel de dar o sustento e de dar o suporte. Então, nós temos no conflito Farroupilha a figura das vivandeiras ou das chinocas, né? As estancieiras, as mulheres escravizadas, as mulheres indígenas, que deram um suporte econômico, né, de manutenção da economia, que asseguraram as propriedades, que basicamente protegeram as suas famílias e que deram também suporte emocional e de diversas outras áreas para os soldados em batalha. Então é importante a gente destacar essas figuras.